Olá, nós somos do grupo 15, que é composto por mim, Yasmin Cortes, Rosana Russo e Gabriel Messias. Nós ficamos responsáveis pelo tema 1, que é intensidade relativa das forças gravitacional e eletrostática, e nós vamos analisá-lo com base na seguinte questão. Em algum local do espaço há 2 grãos de poeira. Sim, a abundante poeira no espaço é desse material que as estrelas e os planetas se formam, com 50 micrômetros de diâmetro e com uma densidade de massa de 2,5 gramas por centímetro cúbico. Estão separados por uma distância d. Se os grãos fossem eletricamente neutros e livres de outras forças externas, eventualmente colidiriam gravitacionalmente. Agora, suponha que os 2 grãos são carregados eletricamente com N elétrons extra. Encontre o valor mínimo de N tal que a colisão gravitacional seja prevenida. Então, para resolver essa questão, é preciso conhecer primeiramente a respeito da lei da gravitação universal, que diz que 2 corpos atraem-se com uma força diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses corpos, e isso pode ser traduzido por essa expressão matemática. Visto isso, também é preciso ter uma noção acerca da lei de Coulomb. Ela nos diz que a força eletrostática entre duas partículas carregadas é proporcional à intensidade das suas cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Além disso, a força elétrica depende do meio que as partículas estão inseridas, e juntando tudo isso na forma de equação, nós temos essa fórmula aqui. Assim, relembrando, a questão trata de 2 grãos de poeira cósmica que estão separados por uma distância d. Uma vez que eles possuem massa, isso implica que um deverá exercer sobre o outro uma força gravitacional, e sendo a força gravitacional sempre atrativa, eles irão colidir gravitacionalmente. Mas para que isso não ocorra, se eles tiverem uma quantidade N de elétrons extra, cada grão de poeira irá exercer sobre o outro uma força elétrica, e como tanto a força gravitacional como a elétrica agem na mesma direção, basta que a força elétrica atue no sentido contrário da força gravitacional e tenha um módulo maior ou igual que a força gravitacional para impedir a colisão dos grãos de poeira. Então, para visualizar o problema, nós temos essa figura que mostra o diagrama de força sobre cada grão. Vamos supor que, inicialmente, os grãos de poeira carregados estejam em repouso, separados por uma distância dzinha. Examinando as forças que atuam no primeiro grão de poeira no eixo x, para que não ocorra colisão gravitacional, deve ser válida a relação que a força elétrica que 2 realiza em 1 menos a força gravitacional que 2 realiza em 1 tem que ser maior ou igual a zero. Logo, a força elétrica que 2 realiza em 1 tem que ser maior ou igual à força gravitacional que 2 realiza em 1. É cabível salientar que no exercício não foram mencionadas a ordem de grandeza da distância dzinha entre os grãos ou a distribuição dos elétrons nos grãos de poeira. Dessa forma, em casos nos quais dzinho detém escala microscópica, a posição da carga sobre o grão de poeira seria relevante na análise das forças atuantes. Porém, para fins práticos, consideraremos distâncias dzinho razoavelmente maiores que o raio dos grãos de poeira para tratá-los como partículas carregadas e eliminar o obstáculo da indeterminação da posição da carga. Assim, podemos escrever que a força elétrica é maior ou igual à força gravitacional. Pressupondo que os grãos de poeira são esféricos para utilizar as seguintes relações de densidade e volume, densidade é igual a massa sobre volume e volume é igual a 4/3 de π vezes r ao cubo, torna-se possível escrever a massa em função do diâmetro e da densidade dos grãos, que são dados fornecidos pelo exercício. Então, a massa é igual a densidade vezes o volume escrito em função do diâmetro dos grãos. Logo, considerando dzão o diâmetro dos grãos, teremos a seguinte relação, na qual substituímos m² pelo quadrado da relação encontrada anteriormente. Como é necessário definir o número de elétrons, utilizaremos o princípio da quantização de carga, o qual define que a carga Q é proporcional a múltiplos inteiros da carga elementar E. Matematicamente, Q é igual a N vezes Z, em que N é igual a mais ou menos 1, mais ou menos 2 e assim por diante. Portanto, ao substituir Q por NE e realizar algumas operações básicas, chegamos à conclusão de que o módulo de N tem que ser maior ou igual que a relação apresentada.
Dando continuidade, apresentamos os dados do problema e algumas constantes requeridas na resolução. Substituindo os valores, encontramos que o módulo de n deve ser maior do que 0,088. Portanto, devido à quantização da carga, o número de elétrons adicionais tal que a colisão gravitacional seja evitada é igual a 1. Diante disso, concluímos que não é possível a situação na qual os dois grãos estejam em equilíbrio estático. Isso porque a quantidade mínima de elétrons adicionais faz com que o módulo da força elétrica seja maior do que o da força gravitacional. Então, em instantes posteriores ao inicial, os grãos de poeira irão se repelir e se deslocarão no sentido da força resultante. Além disso, se analisarmos a razão entre as duas forças de longo alcance, a elétrica e a gravitacional, veremos que a ordem de grandeza da primeira é maior do que a da segunda, e isso condiz com o fato da interação gravitacional ser a mais fraca entre as 4 forças fundamentais na natureza. Porém, apesar disso, podemos observar que ela é predominante em relação à força elétrica em diversas outras interações, tanto entre corpos macroscópicos quanto em fenômenos como, por exemplo, a formação de aglomerados estelares e planetários. Isso ocorre principalmente porque no universo, grande parte da matéria é eletricamente neutra, ou seja, composta pela mesma quantidade de cargas positivas e negativas, permitindo assim a prevalência da atração gravitacional em certos casos. E com isso concluímos nossa interpretação do problema. Obrigada pela atenção.